Dentro do lar. Famílias problemas. Irmãos que se antagonizam. Cônjuges em lamentáveis litígios. Animosidades entre filho e pai. Farpas de ódios entre filha e mãe. Afetos conjugais que se desmantelam em caudais de torvas acrimônias. Sorrisos filiais que se transfiguram em rictos de idiosincrasias e vinditas. Tempestades verbais em discussões extemporâneas. Agressões infelizes de consequências fatais. Tragédias nas paredes estreitas da família. Enfermidades rigorosas sob látegos de impiedosa maldade. Mães encanecidas sob tormentos de filhos dominados por ódios inomináveis. Pais enfermos, açoitados por filhas obsidiadas em conúbios satânicos de reações violentas em cadeia de ira. Irmãos dependentes, sofrendo agressões e recebendo amargos pães, fabricados com vinagre e fel, de queixas e recriminações. Famílias em guerras tiranizantes, famílias problemas. É da lei divina que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. A justiça celeste estabeleceu que a sementeira tem caráter espontâneo, mas a colheita tem positivo de obrigatoriedade. O esposo negligente de ontem, hoje recebe no lar a antiga companheira nas vestes de filha ingrata e maldizente. A nubente atormentada, que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos braços, no presente, o esposo traído, vestindo as roupas de filho insidioso e cruel. O companheiro do pretérito culposo se reivincula pela consanguinidade à vítima, desesperada, reencontrando-a em casa como irmão impenitente e odioso. O braço açoitador se mobiliza sob vergastadas da loucura encarcerada nos trajos da família. Desconsideração doutrora, desrespeito da atualidade. Insânia gerando sandice e criminalidade alimentando aversões. Chacais produzindo chacais. Lobos tombando em armadilhas para lobos. Cobradores reencarnados junto às dívidas na província do Instituto da Família, dentro do lar. Acende a claridade do Evangelho no lar e ama a tua família problema, exercitando humildade e resignação. Preserva a paciência, elaborando o curso de amor nos exercícios diários do silêncio, entre os panos da piedade, para os que te compartem o ninho doméstico, revivendo os dias idos, com execrandas carantonhas, sorvendo azedume e miasmas. Não renasceste ali, por circunstância anacrônica ou casual. Não resides com uma família problema, por fator fortuito, nem por engano dos espíritos egrégios. Escolheste, antes do retorno ao veículo físico, aqueles que dividiriam contigo as aflições superlativas e os próprios desenganos. Solicitaste a bênção da presença dos que te cercam em casa, para librares com segurança nos cimos para onde rumas. Sem eles, faltariam bases para os teus pés jornaleiros. Sem a exigência deles, não serias digno de compartilhar a vilegiatura espiritual com os amorosos guias que te esperam. Sem eles,
os parentes severos, na indumentária de verdugos inclementes, a lição da paciência que necessitas viver, aprendendo a amar os difíceis de amor, para te candidatares ao amor que a todos ama. A mensagem espírita, que agora rutila no teu espírito transformado em farol de vivo amor e sabedoria, é o remédio consolo para tuas dores no lar, o antídoto e o tratado de armistício para o campo de batalha, onde esgrimes com as armas da fé e da bondade, apaziguando, compreendendo, desculpando, confiando em horas e dias melhores para o futuro. Apoia-te ao bastão da certeza reencarnacionista. Aproveita o padecimento ultriz, ajuda os verdugos da tua harmonia, mas dá-lhes a luz do conhecimento espírita para que, também eles, os problemas em si mesmos, elucidem os próprios enigmas e dramas, rumando para experiências novas, com o coração afervorado e o espírito tranquilo. Joana de Ângeles. Som celestial. Ideia. Eduque seus impulsos, qual domador a corrigir animais selvagens. Pensar e agir são contingências da circunstância. Toda ideia que se fixa na mente, após a natural estada no psiquismo, transforma-se em força atuante que se torna atividade. Daí o dizer-se que o homem é o que pensa. Se você cultiva a ideia enfermiça, entibiar-se-ão as resistências orgânicas, propiciando campo à fixação de enfermidades complexas que o arrastarão à desencarnação prematura. Se você desdobra os pensamentos superiores à semelhança de fluxos e refluxos da vida, renovar-se-ão a alegria e a esperança na intimidade do seu ser. Dirija, então, o pensamento para os planos nobres da existência planetária e você se regozijará com os reflexos do mundo superior, respondendo aos firmes apelos do seu dínamo mental. Enquanto as forças da vulgaridade apelam para as correntes do instinto, faz-se mister libertar o cérebro das malhas cruéis das ideias destruição, para que você não fique retido pelas forças vampirizantes das regiões inferiores da vida. A fé é mais do que um ato de crença, tornando-se poderoso eletroímã de renovação energética, atraindo ou repelindo valores que seguirão com você além da vida física. Prepare-se para a morte. Desde hoje vença a dúvida, supere o temor, alente a esperança. Ninguém viverá sempre na carne. Ligado a Jesus Cristo, o protótipo da ideia vida, renove-se hoje e sempre, pensando no bem, a fim de que o bem inefável
conduza os seus dias na terra. Marco Prisco. No grande bem. Não esqueças da eficácia da prece no caminho do grande bem. Quando estamos a serviço de elevados ideais, não raro as tormentas nos surpreendem os passos a cada instante. Sob variadas formas, forças conjugadas nos seguem, assaltando-nos a paz interior, a rudes golpes de impiedade bem dirigida. Nem sempre é claro o céu do cristão decidido quando servindo a Jesus. Por enquanto, a terra não pode compreender, nem os amigos sabem ajudar. Há aqueles que cooperam com real disposição, mas enxergam tudo pelo ângulo errado, entre o pessimismo prejudicial e a ansiedade improdutiva. Se o companheiro permanece resoluto no serviço e avança confiante, é tomado por autossuficiente e vaidoso em grande perigo. Se acolhe as opiniões de quantos o cercam, é identificado como sem definição e cobarde. Se resolve os problemas à medida que estes surgem, sem consultar os companheiros de labor, é tido como prepotente e exagerado. Se oferece de coração até o sacrifício em favor dos outros, é observado como fanático e louco. Se encontra na precaução o antídoto para o insucesso, é reconhecido como homem sem fé. Se oferece ao agressor a outra face, é analisado como pobre de caráter. Se evita que o atentado se repita, é apontado como falso cristão. Entre os companheiros, só raramente medra a fraternidade, sem incompreensão, nem suspeita, exigência, nem acrimônia. Por isso, não consideres o mal além do pouco valor que tem. Somos filhos da luz, confiemos na luz do céu. Nuvens de maledicência ensombram o trabalho, avança ao encontro do sol da verdade. Pragas, em forma de intriga, atacam a plantação da fé, usa o inseticida da coragem e marcha para a verdade. Suspeitas e mentiras cercam o campo onde operas, aumenta a confiança no tempo e continua para a verdade. Dores de variada espécie te afligem, continua no serviço e segue para a verdade. A obra do grande bem em favor de todos exige pesado tributo. Não negues à tua plantação o concurso do próprio suor. Não regateis às débeis plantas do teu solo o orvalho das tuas lágrimas. Recorda o divino mestre, postulante da incansável verdade eterna, crucificado pela intriga habilidosa, mas vivo e imortal, depois das sombras do sepulcro, voltando aos acusadores,
para estender-lhes a glória da boa nova em triunfo. Joana de Ângeles. Ante o sexo e o amor. Como fogo que necessita ser disciplinado para ser útil, o sexo deve ser dirigido pelo amor, a fim de preencher a sua finalidade santificante. A chama que a fornalha retém, aproveitando-lhe o calor, quando se movimenta a esmo, alastra-se em incêndio destruidor. O sexo, que perpetua a vida humana nos mistérios procriativos quando bem conduzido, é o mesmo elemento que escraviza a alma quando transborda desgovernado. Se te encontras em tormentos íntimos, açoitado pelo látego dos desejos infrenes, recorda o amor no seu roteiro disciplinante e corrige o desequilíbrio, imolando-o ao dever. Não acredites que a emoção atendida nas fontes turbadas possa oferecer-te a tranquilidade que almejas. Amanhã retornarás voraz, novamente vencido, e enquanto não a submetas ao crivo rigoroso do teu comando, serás conduzido de forma impiedosa e aniquiladora. Busca, assim, a linfa pura do amor, e sacrificando o impulso momentâneo, lava as impurezas emocionais que te maculam. Educa o pensamento por onde veiculam os primeiros gritos da emotividade desequilibrada. Todo pensamento que se cultiva transforma-se em ação que se aguarda. Compreende que as exigências do desejo de agora nasceram ontem, no abuso da função sexual, quando o amor delinquiu contigo, favorecendo os excessos prejudiciais. Enquanto te inclinas, sedento sobre as largas faixas do gozo animalizante, procurando as facilidades que conduzem à lassidão e à morte, outros corações marcados por sinais indefiníveis arrastam os delitos do passado em alucinantes punições no presente, chorando em segredo ao sorverem a taça de fel da correção expiatória. Não convertas as sublimes experiências da continência sexual em favores degradantes que conduzem à loucura e ao crime. Ausculta o coração dos favorecidos pelas concessões do impulso desgovernado e compreenderás o quanto são infelizes e insaciados. Procura sondar a própria alma em rigorosa disciplina produtiva, fiel ao roteiro do dever mantenedor da vida, e se encontrares a ardência íntima, constatarás que ela prenuncia a libertação consoladora que logo há de virá. Por essa razão, a vitória sobre a carne não pode ser protelada com pretexto de falta de forças. Se na condição de amo não consegues dirigir, na posição subalterna mais difícil será a tua ordenação. Os que atravessaram os portais do além-túmulo, vencidos pela lascívia e pelos desvios da função genésica,
permanecem doentes pela emoção atormentada, transformados em párias sociais. Encontrá-los-ás no caminho das criaturas, envergando roupagens masculinas ou femininas, retidos em invólucros teratogênicos, quais presidiários em cárceres estreitos e disciplinantes, em longos processos de reeducação. Ama, portanto, embora não recebas a retribuição. Ama o dever idealista, inspirado pelas forças superiores, oferecendo tuas energias à produção do bem, que libertará o homem de todos os males. Desenvolve a fraternidade no coração, deixando-a espraiar-se como bênção lenificadora, consoante nos amor Jesus Cristo, corrigindo a inclinação da mente em relação àqueles com quem podes privar da intimidade, libertando o espírito e enriquecendo os sentimentos. Trabalha em favor dos outros, mesmo que estejas transformado em brasa viva, e vencerás a aflição, recebendo as moedas de luz, qual salário em forma de serenidade. No entanto, se apesar dos melhores esforços não conseguires a paz desejada, continuando aflito, não creias que, sorvendo a taça embriagadora, amainarás a tempestade. Logo cessando o efeito entorpecente, a sede devoradora retornará, agravando o processo liberativo. O problema do sexo é do espírito e não do corpo, e só pelo espírito será solucionado. Procura, antes de novos débitos, o amantíssimo coração de nosso Pai, através da oração confiante, entregando-te a Ele, para que a sua inefável bondade que nos criou e dirige, nos dê o indispensável vigor de conduzir o nosso sexo em direção do amor sublime que nos proporcionará a legítima felicidade. Joana de Ângeles. Som celestial. Amizade. Ajude o companheiro que segue pelo seu caminho. À sua semelhança, ele é alguém em busca da vida. Embora não sorria, felicita-se com o sorriso dos outros. Aproxime-se e ofereça-lhe amizade. Você possui o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda lhe não enriquece o espírito. Vença a antipatia que ele possa inspirar no primeiro encontro e achegue-se mais. Não se impressione negativamente. Oferte qualquer coisa que ele possa despertar o interesse, criando nele uma auréola de camaradagem. Não há região, no país da alma, onde não medrem flores de bondade. Talvez não se encontrem ao alcance do primeiro olhar. Todavia, com um pouco mais de observação, você descortinará ricas províncias onde abundam as sementeiras da luz.
Esses corações aguardam alguém, desperte-os. Essas almas necessitam de auxílio, socorra-as. Não se detenha nas aparências. Há muita enfermidade disfarçada em tecidos caros. Não se importe se menoscabam a sua generosidade fraterna. Possivelmente estão esses atormentados espirituais em busca de quem os esclareça e trate. Não se arrependa se o não receberem. Na tormenta em que se demoram, certamente se acostumaram a desacreditar das manifestações da ternura alheia. Insista discretamente. Toda alma requer compreensão e carinho. Se você não estiver inspirado por Deus e estiver tomando sobre si o encargo que lhe não foi cometido, a sua genialidade poderá ensinar as grandes verdades evangélicas, passando a receber então a excelsa inspiração do Pai. Sejam quais forem os resultados da sua tentativa, valem. Experimente novamente, ajude outrem, coloque ao alcance dos outros a fonte generosa da sua amizade, oferecendo as águas cantantes da simpatia fraterna. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. A amizade é luz no caminho, clareie sua estrada. Todos reconhecem que a terra é uma abençoada escola de sofrimentos, mas que um dia será morada do amor santificante. Utilize, assim, o magnetismo da amizade para apresentar a todos o amigo sublime que até hoje, no rumo dos corações, continua procurando almas para o seu reino de luz. Marco Prisco. Compromisso e resgate. Na terra estás em reparo, retificação íntima com recuperação externa, ajustamento pessoal e harmonia generalizada. Em cada madrugada dourada tens um renascimento, e contigo nova oportunidade de servir e renovar-te com irremovível compromisso com a vida. Todo dia, a experiência é lição significativa como bênção que não podes ignorar. Erro da véspera, aprendizagem para o dia. Como não é justo gastar o tempo em arrependimento desconcertante ou em arrolamento de erros, também não é justificável ignorar a própria imprevidência a pretexto de indiferença. O erro, ou que passa como tal, deixado a esmo, sem o devido tratamento,
Pode ser comparado à matéria em decomposição, dominada pela vérmina, exalando miasmas. Sofrimento e enfermidade em todo lugar e também contigo. Corrige-te agora e ajusta-te de imediato. Amanhã o sol será o mesmo mensageiro da luz, mas as circunstâncias, pessoas e coisas estarão diferentes, e tu também. A vida se desenvolve em ciclos perfeitos e harmoniosos. Este grão germina dentro de um período. Esse embrião necessita de uma etapa completa para apresentar-se. A ordem no universo, o Sol na Via Láctea, a hemácia na composição do sangue. Desequilíbrio também é sinônimo de caos. Peça gasta, implemento a substituir. Equívoco constatado, reparação próxima. Desconsideração à ordem pode denominar-se igualmente como rebeldia passível de punição. A ferramenta em abandono perde a eficiência. O instrumento em uso excessivo gasta a precisão. É indispensável cooperar com o curso do progresso, retornar para recompor. Punição ao crime, que é correção ao criminoso. Lei e justiça. Considerando a própria imperfeição, firma o compromisso interior de não repetir enganos, nem reincidir na criminalidade. Desperto para as paisagens superiores da existência, examina o que pretendes, como pretendes, até onde pretendes ir. Sem decisão bem delineada, as atitudes são sempre oscilantes e fracas. Quem se encontra interessado na solução dos graves e afligentes problemas que angustiam o homem, resolve avançar, decidido, apagando o passado com o claro sol do trabalho realizador do presente, sem tibieza, porquanto verifica em si mesmo que só a retidão oferece meio seguro para uma consciência tranquila. Joana de Ângeles.